Bom dia, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui nesse momento colocando 2 capítulos da Bíblia, da Palavra de Deus, do livro de Jó. Eu estou no capítulo 34 e 35. E que Deus o abençoe a todos que ouvirem esse vídeo, porque ontem à noite eu coloquei, mas por falha técnica, problema no sistema, o vídeo não entrou. Como eu já fui ao ar, estou indo aqui nesse momento para visualizar o vídeo. Então vou ler de novo. E que Deus abençoe a todos que ouvirem esse vídeo. E a palavra do Senhor, que é o importante. Não é o mensageiro mais importante do que a mensagem, mas sim a mensagem de Deus que ocupa o coração de todos os seres humanos. É só querer. Um bom dia a todos. No livro de Jó, capítulo 34, diz, o título é: Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Respondeu mais Eliú e disse: ouve, vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que o homem há como Jó, que bebe a zombaria como água. Uma pergunta. E caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios. Pergunta. Porque disse: de nada aproveito ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escuta-me. Longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra e quem dispôs a todo o mundo? 2 perguntas, na primeira e na segunda. Se ele pusesse o seu coração contra o homem e escolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrece o direito governaria? E quererás tu conternar
aquele que é justo e poderoso? Pergunta. Ou disse a um rei, ó Belial, a pergunta. Ou aos príncipes, ó ímpios, pergunta. Quanto menos aqueles que não faz acepção da pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Nós sabemos que aqui Deus não faz acepção de pessoas, inclusivamente Ele não subestima o rico mais do que o pobre. Isso prova que Deus é com todos aqueles que faz a vontade do Senhor e não pelos bens materiais que eles têm, mas sim pelo bem espiritual, né? Continuando no verso 20. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Davi, quando estava no reinado, ele cita algo parecido assim. E ele diz: Senhor, se eu subir aos montes, quando eu chegar lá, o Senhor já está. Se eu descer às profundezas da caverna, quando eu chegar lá, o Senhor já está. Se eu descer às profundezas do mar, ou quer que seja assim, melhor explicando, onde quer que eu vá, ou que eu esteja, antes de eu chegar lá, quem é que já está? Deus. É impossível e não tem como ninguém se antecipar antes de Deus. Porque seja bem ou seja mal, o Senhor já está vendo tudo. Então, nós não podemos nos esconder dos olhos do Senhor. Podemos fazer algo de errado e se esconder aos olhos dos homens. Principalmente escolhendo à noite, né? Ou quando os donos da casa não estão para fazer o que é errado. Nós podemos ver que Deus, Ele vê tudo. Vamos para o verso 22. Não há trevas nem sombra de morte, onde se esconde os que praticam a iniquidade, porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes sem que se possa inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtorna e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios que são, à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos. Porque quem se desvia dos caminhos de Deus não pode entender os caminhos de Deus. Porque se desviou, não tem como entender, não quer entender. Embora Deus oferece, mas as pessoas não querem. E Deus só revela o que é dele para aqueles que querem receber a revelação. E nem todos que são de Deus recebem todas as revelações. Porque Deus revela algo para uns e para outros não. Deus esclarece, abre abertamente o mistério de Deus na vida de cada um, mas outros também passam a vida toda nos caminhos do Senhor, mas não recebem revelação. Mas não quer dizer que esteja longe da salvação, porque Deus está com todos, porque Deus sabe a capacidade de cada um. Então, se eu me desvio e ando praticando algo de errado, como é que eu vou entender os mistérios de Deus? Porque Deus
ele em si, ao nosso entendimento, é um mistério. Mas Deus se esclarece quando ele nos dá o entendimento. É que nós conseguimos saber quem Deus é, através da revelação que Deus tem para cada um de nós. Verso 28. Para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Uma pergunta. Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar, seja para com o povo, seja para com o homem? Só, pergunta, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu, se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer? Uma pergunta. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezes? Outra pergunta. Faze tu, pois, e não eu, aconselha que é logo o que sabes. Uma pergunta. Fala. Eu posso ver aqui no verso, eu vou voltar aqui um pouco, eu parei no verso 33, estou indo para o 34, e vou ver aqui vou voltar aqui e refletir algo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais? Vamos no verso 32, aqui foi 31, eu voltei, e vamos para o verso 32. O que não vejo, ensina-me tu, se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Essa pergunta me chamou a atenção. A gente faz o mal e se arrepende e diz nunca mais farei. É verdade? Não tem como, porque a gente sempre estamos fazendo. Se nós não fizermos aquela, mas fazemos outra. Então, queira que não queira, pecado é pecado, não importa. Se nós falar da vida de alguém, se a gente cobiça, se a gente faz atrocidade, se a gente nega, se a gente esconde, entendeu? Se a gente furta, não importa. Se pega emprestado e não devolve, se compra não paga, se vê algo cair no chão de alguém e a gente espera ele se distanciar para pegar e não devolver, isso diante de Deus tudo é um crime. Falando sobre isso aqui, aproveitando, eu vou falar rapidinho. Um dia eu precisava de um celular, porque o meu estava velho e ruim, e eu tinha que comprar, mas estava no momento sem condições para comprar. E de repente eu estava comprando uma reciclagem de motores de máquina de costura, levando para casa, e passou um casal e caiu o celular do bolso de um jovem, dessa mulher, que estava em uma moto, e eu me preocupei para pegar aquele celular para que o outro não pegasse. Realmente eu estava precisando. E peguei sim. Eu estava de bicicleta, mas estava muito peso. E o celular era do jeito que eu queria, novinho. Ó, quem é que não gosta, hein? De achar algo novo. Mas a eu achar aquele aparelho a pegar ali, eu vi quando caiu. Sabe o que eu fiz, meus amados? Eu não tive coragem de ficar com o celular. Levei para casa, mostrei a minha esposa. Ainda tirei o cartão de memória para devolver o celular. O que era um cartão de memória? 10 conto, 10 reais, de 1 giga. Mas depois eu estive meditando e resolvi entregar com tudo. Eu disse à minha esposa precisava desse, que ela tinha um celular novo
mas estava precisando do cartão de memória. Então, para eu não ficar com cartão já que eu não ficava com celular, que eu não queria ficar com celular, eu disse à minha esposa: minha filha, já que o celular não é meu, então devolver tudo. Outro dia, quando Deus me der condições, eu compro o cartão de memória para você. Então, eu não tirei o chip do celular e as pessoas ligaram para mim, me chamando de ladrão. Veja que absurdo. São conclusões erradas que as pessoas tiram de outra pessoa. Mas eu atendi e a pessoa me chamou de ladrão. Mas eu conversei com a pessoa, não desliguei. Fiquei um pouco brabo, a reação, e a pessoa pegou e falou assim, dá um branco na minha cabeça, que, bom, foi mais ou menos isso, né? E eu falei para ela, aí ela me perguntou: e aí, você vai devolver o celular ou não? Claro, né, moça? Que eu vou devolver, que se eu não quisesse devolver, eu já tinha tirado o chip. Mas o que importa é o que as pessoas pensam ou falem. Não. É a minha consciência com Deus. Porque quem trabalhou em mim não foi demônios, foi o Espírito Santo. Porque o desejo é mau, mas a vontade de Deus é maravilhosa. E eu estou com minha consciência tranquila. Não furtei, porque quando alguém perde algo, e principalmente um celular que a gente tira o chip daquele aparelho, diante de Deus é um ladrão também. Então, é pecado do mesmo jeito, mas Deus vê como um furto. Tá? Esse foi só um comentário dentro de uma realidade que aconteceu comigo. Porque na palavra Deus diz que antes que alguém queira que alguém faça por si, primeiro faça por alguém. Vamos para o verso 34. Os homens de entendimento dirão comigo, e o verão sábios que me ouvi. Jó falou sem ciência, e as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até ao fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos. É isso aqui, ele o acusando Jó. O tempo todo, né? Só fizeram acusar. E ainda pensam, ainda pede a Deus para que Jó seja punido e provado e qualifica Jó como um homem maligno. Quem somos nós para fazer isso com outra pessoa? Por que nós não oramos por ela? Por que não perguntamos o que ela está passando, o que ela está sentindo? Por que não procuramos ajudar? É isso que Deus faz conosco. Nós erramos toda hora, todo instante. Nós pecamos, nós cometemos atrocidades. E Deus sempre está pronto a nos perdoar e nos amar. Em vez da gente fazer o mal ao nosso próximo, porque não se somamos para ver como poder ajudá-los? Em vez de tanta crítica, né? Verso 37. Porque ao seu pecado acrescenta a transgressão, entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Vamos para o capítulo 35 do livro de Jó. O título é: o bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não os ouvem. Respondeu mais Eliú e disse: tens por direito de dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Uma pergunta: jamais. Porque disseste, de que te serviria? Uma pergunta: que proveito teria mais do que do meu pecado? Outra pergunta: eu te darei respostas a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que estão mais alta do que tu. Se pecares, que afetuarás
contra ele? Uma pergunta. Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Outra pergunta. Se fores justo, que lhe darás? O que receberá da tua mão? Uma pergunta. A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem? Por causa da grandeza da opressão, eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Uma pergunta. Que dá salmos entre a noite? Outra pergunta. Que nos faz mais doutros do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Pergunta. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela. O Todo-Poderoso, e quanto ao que dissestes que o não verás, juízo há perante ele. Por isso, espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância. Logo Jó, em vão, abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. É uma calamidade, né? A pessoa está passando por uma situação difícil e outra só criticando e acusando e tentando derrubá-lo. Meus amados, Deus vê tudo. Deus o socorre àqueles que buscam. Pois que a graça de Deus esteja com todos e que a paz do Senhor Jesus Cristo alcance a cada um e que envie o Espírito Santo sobre a vida de vocês e o anjo para os proteger, o Espírito para dar sabedoria e o anjo para livrar do anjo maligno que fica ao derredor atacando. Que tudo seja conforme a vontade de Deus e que Deus prepare o caminho qual vocês vão trilhar, assim como nossos familiares e a mim também. E que encham nossas casas e a casa de vocês tudo de bênção. Em nome de Jesus, continua conosco, Senhor, e tem misericórdia de todo. Amém.